Então hoje eu queria que você falasse um pouco sobre os objetivos do conhecimento. Quando isso é na verdade é uma coisa que eu derivei do Aristóteles, embora eu acho que o Aristóteles falou isso, mas obviamente essa é uma leitura minha da ideia dele. É o existem quatro possibilidades de afirmação sobre um evento. Você pode afirmar sobre o ente. O Aristóteles chamava isso de quatro causas: a causa material ou substancial. A palavra melhor não é a causa material, a causa substancial, a causa formal, a causa final e a causa eficiente, não é? Por que a palavra substancial é melhor do que a palavra material? A palavra material, ela apaga a organização que define a entidade como ela mesma. Então, qual que era a história do Aristóteles? Imagina a estátua de Apolo. A causa substancial da estátua de Apolo é o mármore, é aquilo que dá existência à estátua. A causa formal é a forma do Apolo, é o Apolo, não é a Ártemis, o Afrodite, sei lá quem for o outro deus lá. A causa final, ela é uma estátua votiva, ela é para homenagear Apolo, não é para vilipendiá-lo ou para criticá-lo e tal. E a causa eficiente é o escultor com o seu cinzel e seus pincéis, não é? A palavra causa aqui a palavra causa na nossa estrutura cultural, ela acabou sendo muito conectada à ideia de que algo causa algo, não é? Mas eu acho que o Aristóteles não estava querendo dizer exatamente isso só. Ele estava indo um pouquinho além. Ele estava dizendo o seguinte: quando você fala sobre a substância, você fala sobre o ente. O ente é o ser da coisa, tá legal? Sim. Quando você fala sobre a forma, você fala sobre o logos, como aquilo é inteligível. Quando você fala sobre o, o motivo, o motivo não, a causa final, o telos, Uhum. você fala sobre o telos, para onde aquilo vai. E quando você fala sobre a causa eficiente, você fala sobre a sequência de eventos que produziu aquilo, ok? Certo. Então, eu comecei a pensar, eu sou um psicólogo, o meu objeto de estudo é o homem, e o homem enquanto ser capaz de pensar. Não apenas como ser pensante, mas capaz de pensar. O homem, a psicologia, a meu ver, ela fica entre a biologia, Uhum. que é o bicho, o homem, e a antropologia, que é esse homem abstrato que existe na cultura. Ele existe num meio imaterial, que é a cultura, né? E aí eu comecei a pensar nas formas pelas quais a minha disciplina se refere ao homem, não é? Então eu elaborei uma tabela e eu percebi que se você pegar o que o Aristóteles fala, a causa substancial, o que você está falando ali é da definição conceitual de qual é a questão que a psicologia está abordando. Ela está abordando, por exemplo, a ansiedade, ela está abordando, por exemplo, o raciocínio, ela está abordando, por exemplo, a personalidade, tá certo? A motivação. Uhum. Ali você vai falar da entidade. Então você vai dizer o seguinte: eu estou estudando isso. Tá? Então essa é a substância do que você está dizendo. E você vai fazer sobre essa substância três tipos de afirmações que se articulam de maneira diferente. A primeira eu chamo de
Razão. Por que razão? Porque ela remete ao logos. O que é a razão? A razão, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, a substância da ansiedade é um sujeito em tremenda aflição por causa de algo que ainda não aconteceu. Seja que ele vá, algo do qual ele vá fugir, algo que ele vá atacar, algo que ele quer obter, algo que ele quer evitar, mas é algo que ainda não aconteceu. Então, qual é o modelo da ansiedade? O modelo da ansiedade é como é que a ansiedade funciona. A razão é um modelo abstrato que permite colocar todas essas dimensões da ansiedade na mesma explicação, seja a aceleração cardíaca, a questão da modificação corporal, seja o pensamento acelerado, seja todas. Então, qual seria o modelo da ansiedade, a razão da ansiedade? Não é? O logos da ansiedade seria o homem se projetando num futuro desconhecido que pode ser perigoso ou recompensador, se projetando no risco. Esse seria o modelo da ansiedade. Isso se aplica para todas as ansiedades. A ansiedade que você sente quando você está esperando o seu coleguinha no aniversário, a ansiedade que você sente quando você está esperando a nota de uma prova que você acha que você não foi bem, a ansiedade que você sente quando você acorda de manhã e fala, oba, hoje vou almoçar com o fulano de tal, vou matar a saudade, tá certo? Então, a razão seria um modelo formal, uma estrutura, que te permite articular uma quantidade de objetos dentro do mesmo parâmetrozinho, do mesmo modelinho. O que ela faz, a razão? Ela aumenta a sua compreensão. O que é a compreensão da razão? A compreensão do intelecto é você colocar mais coisas dentro. A minha descrição compreende eu, você e as suas irmãs e a sua mãe, a descrição da minha família. Compreensão, ok? A compreensão na psicologia, ela se dá criando esses modelos ou teorias, né, sobre o que são esses eventos ou substâncias. A ansiedade teria uma teoria da ansiedade, que diria a ansiedade é o ser se projetando no futuro. Então ela permite a você, por exemplo, reconhecer, olhar, descobrir o que você não conhece, mudando o seu modelo de lugar. Seu modelo está focando aqui, você tira ele daqui, foca ali, falou, pô, ali tem ansiedade também. Tira dali, foca lá, ali tem ansiedade também. Ela leva você para o abstrato, ela reduz o fenômeno a aspectos do fenômeno, que são os aspectos que cabem no modelinho. Ok? Certo? Então, a razão, ela é uma abstração do acontecimento concreto, certo? Que permite a você reconhecer que aquele acontecimento, ao ser abstraído, ele pode caber num determinado modelo e, portanto, ser identificado como aquele tipo de evento, aquele tipo de fenômeno, a ansiedade, por exemplo, ok? Que é a forma do Apolo. Eu olhei para a estátua e vi que era Apolo. Eu aprendi a forma do Apolo. Apolo é a causa formal. Então a razão é uma causa formal. Ela cria uma formalização. Por isso ela abstrai, por isso ela reduz o objeto concreto com o qual você está se deparando ali naquele momento. Tá legal? Por isso ela permite a você colocar um monte de objetos dentro da mesma forma. Você tem várias estátuas de Apolo, não apenas uma. Todos que tiverem a forma de Apolo serão a forma de Apolo. Você tem vários modos de ansiedade, não apenas um. Todos que tiverem dentro daquele seu modelinho de ansiedade serão ansiedade. Certo? E aí permite a você pensar aquilo no nível abstrato. Opa, se ela funciona assim, por exemplo, nossa, então é preciso observar que futuro essa pessoa está projetando. Ok? Qual é o discurso que fala sobre a razão? É o discurso da ciência, é o discurso da lógica, é o discurso articulado, aquele discurso que tenta
garantir que entre o início do raciocínio e o final do raciocínio não aconteçam erros. Para você poder, caso o raciocínio, a sua previsão dê errado, por exemplo, você pode voltar atrás e corrigir seu modelo. Opa, achei uma ansiedade que não cabe no meu modelo, preciso ampliar meu modelo. Ou, nossa, esse aspecto da ansiedade não estava do meu modelo, preciso trazer ele para o meu modelo. Então isso é a razão. A razão é essa sequência de etapas formalmente corretas, por isso é a forma, é o raciocínio formal, que me permite criar um modelo que aumenta a minha compreensão e agrupamento dos fenômenos sob o meu olhar de estudioso, ok? Qual é o modelo básico da nossa causa formal, ou do nosso pensamento formal? A lógica. O que é a lógica? A lógica é uma garantia de que interno ao discurso não há erros. A lógica não admite contradições. Então a lógica permite a você ir do começo para o final e do final para o começo sem cometer erros. Então a lógica é como se fosse uma disciplina do pensamento. Ok? Bom, mas acontece, então vamos pegar aí a ansiedade. Mas aí a ansiedade também é um fenômeno que uma pessoa está vivendo numa circunstância concreta. Eu estou ansioso porque eu estou aqui para... Quando a pessoa começa a contar a história dela e você vê o quê? Há detalhes naquela circunstância, daquela ansiedade, daquela pessoa, que são completamente necessários para entender a ansiedade na vida daquela pessoa. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma coisa diferente. Você tem que abandonar o seu modelo formal e construir a história daquela ansiedade, historicizar ela, colocar ela numa narração, numa história que tem começo, meio e fim, tem um personagem, tem um agente querendo coisas, querendo fazer coisas. Ah, eu queria conseguir isso e não estou conseguindo. Nossa, eu estou esperando isso há bastante tempo. Olha, eu coloquei tanto esforço nisso. Faz diferença se é a ansiedade do Zé, do João, a minha, a sua, do Antônio. Percebe? Por quê? Porque cada um de nós será um ser específico que está vivendo, claro, aquela entidade, a ansiedade que eu reconheci com o meu modelo formal, mas a ansiedade do Ari e não a ansiedade da Flora, ou a ansiedade da Flora e não a ansiedade do Ari, porque é o Ari que está vivendo aquela ansiedade ou é a Flora que está vivendo aquela ansiedade. Não é? E aí você precisa de uma narração, você não quer mais uma lógica. Lá no modelo formal, você vai testar a lógica do seu modelo formal. Aqui não. Aqui você vai pegar o quê? A paixão do acontecimento, o patos para o Aristóteles, o sentido do acontecimento, de onde ele começou, qual é o sentido disso, para onde ele encaminha esse sujeito, quem é esse sujeito que se projeta no futuro, qual é o sentimento que projeta ele no futuro. Você vai fazer o contrário do modelo formal. Enquanto na causa formal você vai abstrair, pegar aspectos daquilo e tentar encaixar um monte de outras coisas e encontrar uma estrutura formal que se encaixa, aqui você quer o contrário, você quer concretizar, você quer detalhar. Mas isso parece com alguma coisa que você já viveu? Quando você era criança, você pensava desse jeito? Como é que era na sua família? Não é? Quando você conseguiu o que você queria, que sentimento você sentiu? Alívio ou satisfação? Não é? Veja, você vai historicizar, você vai construir uma narrativa. Não é mais um discurso articulado teórico, como era lá no formal. É um discurso narrativo que vai particularizar. Eu sou estudioso de psicologia e sou simultaneamente um psicólogo clínico. Eu atendo em psicoterapia, em psicanálise, faço aconselhamento, faço orientação. Então, o que acontece? Eu conheço muitas histórias de muitas pessoas. Né? Eu adoro as histórias das pessoas. É claro, eu não conto as histórias das pessoas com os nomes das pessoas, mas as histórias das pessoas enriquecem o meu conhecimento com o quê? Com a maneira como cada uma das pessoas se projeta no futuro. Ela vai falar sobre os agentes, sobre as intenções dos agentes. O cara fez a estátua para homenagear o Apolo, para honrar o Apolo.
não é? Aquela ansiedade aparece em mim porque eu queria fazer melhor do que eu fiz naquela prova. Porque eu fiquei incomodado com o meu resultado e eu quero um resultado melhor, eu quero ser um estudante melhor. Ou, nossa, eu estou com muita saudade daquela pessoa que eu vou encontrar no almoço, porque é uma pessoa que eu amo muito e que há muito tempo eu não vejo. E eu quero ver se nós nos desenvolvemos durante esse tempo na mesma direção. Percebe? Então o que você tem aqui é o motivo. Uma das coisas que a gente se engana muito é que a gente pergunta por quê e acha que por quê obtém sempre a mesma resposta. E eu acho que essa é a grande lição do Aristóteles. Porque quando você pergunta por quê, você tem uma resposta da entidade, substância, uma resposta ontológica, uma resposta formal, você tem uma causa formal, que é o modelo, e você tem um motivo, que é para onde aquele sujeito, aquele agente se dirige no futuro. E quando você está falando do motivo, você está falando de uma coisa muito diferente, porque você tem que entender aquela pessoa, aquele sujeito, aquele agente que está tendo aquela situação, aquela pessoa que está ansiosa naquela circunstância. Às vezes você escuta aquilo e passa pela sua cabeça, nossa, eu nunca ficaria ansioso com isso. Mas para aquela pessoa, aquela ansiedade é relevante. Para aquela pessoa tem. Se você não entender aquela pessoa, você não entende aquela ansiedade particular. Então, a narrativa ela faz o contrário. Em vez dela abstrair, ela detalha. Em vez dela levar para o formal, ela leva para o concreto, ela leva para o pessoal, ela leva para o particular. Ela permite a você entender o sujeito, a pessoa que está ansiosa, e não só a ansiedade, mas a ansiedade do Ari, a ansiedade da Flora. Tá certo? E pode perguntar. Então, o que acontece quando você constrói uma narrativa? Vou dar um exemplo para você. Por que o canivete caiu? A resposta substancial é porque ele é pesado. É do ser do canivete. A resposta formal é porque os corpos se atraem na proporção direta de suas massas inverso quadrado das distâncias. É uma estrutura completamente formal, vazia, que você preenche com os eventos. Por que o canivete caiu? Porque o Ari está tentando explicar uma coisa para a Flora. Ela pega a queda do canivete, insere num contexto, numa narrativa. Hoje se usa muito essa palavra narrativa, mas é isso mesmo, ela constrói uma narrativa que você vê o sentido do acontecimento, ou seja, o acontecimento saiu de onde, indo para onde, para produzir o quê, qual era o objetivo do agente que gerou o acontecimento, ok? E aí o que acontece? Mas se você pegar e voltar no exemplo do canivete, e vamos dizer lá, as pessoas não agem só por causas, elas agem por motivos também. Você se projeta no futuro. E, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo porque nós queremos que as pessoas saibam isso, que você, pai, vamos gravar isso, tá certo? Isso é um motivo, pode ser que as pessoas nunca saibam, mas isso é o que a gente intenciona, é o que a gente está buscando, é o futuro que a gente está querendo construir. Por que isso é necessário para entender o humano? Na psicologia isso é central, porque o humano é um ser que se projeta no futuro, inclusive é uma das razões pelas quais ele tem ansiedade. A ansiedade é quando ele está pensando no futuro, ok? Volta lá no nosso modelo formal de ansiedade, certo? Mas existe ainda uma outra dimensão. Por que o objeto caiu, o canivete caiu? Porque o Ari abriu os dedos. Essa é uma sequência causal. É como o escultor com seu cinzel e sua marreta produzindo efeitos no mundo. Não é? É o ethos, é a ação. Então você tem aqui o ente, a causa substancial, o logos, a causa formal, o pathos, o ser que se projeta no mundo, que sente, que quer, que projeta quem ele quer ser, que é a causa final, e o ethos, que é o que atua mesmo, que faz a coisa, que é a causa eficiente. Não é?
Na psicologia, o que você tem? O conceito, a teoria, a história do evento e quais são as formas de modificar o evento. Por exemplo, na ansiedade, uma das coisas características das pessoas que entram muitas vezes no estado da ansiedade é que elas criam uma prontidão psicofisiológica para responder à ansiedade com facilidade, gerando, por exemplo, aumentando a biodisponibilidade da adrenalina e assim por diante, aumentando a tensão muscular, o estado de alerta, ok? Então, se você quer modificar a ansiedade, você tem que aprender como que é a causa eficiente, ou seja, quais são os mecanismos concretos, as sequências de eventos que fazem aquilo acontecer, certo? A causa eficiente é aquilo que permite a você modificar o evento. Por exemplo, se eu não soltar os dedos e o canivete cair, não abrir os dedos e o canivete cair, tem alguma coisa errada, percebe? Se eu quiser que o canivete caia, eu tenho que abrir o dedo. Se eu quiser que ele não caia, eu tenho que manter os dedos fechados. E aqui entra uma questão interessante sobre a verdade. Por quê? Então vamos dizer a substância. A substância é uma verdade, a verdadeiro ou falso? Não, a substância é uma estipulação. Eu defini o conceito. Eu disse, é a ansiedade. É o observador que definiu o conceito. Então, aquilo não é verdade, ou verdadeiro ou falso. Aquilo é apenas simplesmente um pressuposto. E a teoria? A teoria é verdadeira ou falsa? Não, a teoria não é nem verdadeira ou falsa. Eu peguei aquele pressuposto e tentei encaixar objetos dentro daquele pressuposto para ver como é que ele funcionava. Ela é apenas e simplesmente uma maneira formal de descrever uma quantidade grande de objetos a partir de um conjunto de pressupostos, uma quantidade grande de fenômenos. E a narrativa é verdadeira ou falsa? A história da ansiedade é verdadeira ou falsa? Nem verdadeira nem falsa. Ela faz sentido ou não faz sentido. Ela faz sentido se ela é orgânica em relação àquele ser que está tendo ansiedade. Mas e a série que produziu a ansiedade? Eu levei um susto, meu coração, meu sistema endócrino disparou, o susto ativou meu sistema nervoso autônomo, que disparou uma carga de adrenalina, meu coração disparou e eu procurei o objeto em torno de mim para descobrir que objeto era aquele. E fiquei com medo, porque eu não achei nada que me desse medo e passei a ter medo do próprio coisa do coração. Essa é a descrição de como é que uma pessoa desenvolve o transtorno de pânico, ok? Isso é uma causa eficiente, é uma sequência que me permite, se eu quiser produzir pânico em você, eu faço isso. Então, a verdade do tipo é verdadeiro ou falso, ela só se aplica à causa eficiente. A causa eficiente é verdadeira ou falsa. Se eu abrir os dedos e o canivete não cair, a afirmação é falsa. Se eu abrir os dedos e ele cair, ela é verdadeira. Só isso. A causa, então, a causa eficiente é verdadeira ou falsa. E o motivo não é nem verdadeiro nem falso. Ele faz sentido ou não faz sentido. E você pode ter duas pessoas tendo o mesmo tipo de ansiedade, no mesmo contexto, por motivos diferentes. Esse porque está esperando uma nota muito alta e aquele porque está esperando uma nota muito baixa na prova que fez. Os motivos são diferentes. E a ansiedade é a mesma. Você pode ter, e o modelo é verdadeiro ou falso? Não, ele é útil ou inútil. Ele é útil se ajuda você a pegar aquele objeto, aquele fenômeno ali, e, opa, é um caso de ansiedade, e aplicar nele o conhecimento que você desenvolveu, ou ele é inútil. E os pressupostos, ou a causa substancial, a substância, esses serão verdadeiros ou falsos só no nível de uma inteligência total que absorve tudo. Tecnicamente falando, só Deus pode saber se é verdadeiro ou falso. O humano só vai conseguir saber que até agora é verdadeiro. Ou seja, o meu conceito até agora resistiu. Porque pode acontecer um evento, a ansiedade do Zé das Couves, que muda, me obriga a mudar tudo, mudar, entender que o motivo é diferente e tal, e eu sou obrigado a trocar a minha
descrição conceitual de ansiedade. E aqui você tem uma noção de como é que o conhecimento se desenvolve. E é interessante porque depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que essa minha reflexão, que tem a ver com o meu estudo de psicologia, tá legal? Não é uma reflexão filosófica. Ela se alinha com algumas reflexões recentes, uma delas que me surpreendeu positivamente, de uma maneira muito, foi uma sugerida pela minha filha, por você, pela Flora, sobre um estudo do Olavo de Carvalho, sobre o qual eu quero falar mais adiante, Aristóteles em Nova Perspectiva, em que ele faz uma coisa, acho que o dele é mais bem feito do que o meu, mas é um pouco diferente do meu, porque ele faz de uma outra perspectiva. Ele reformula também uma percepção sobre o Aristóteles e ele fala isso através da noção de discurso. A gente vai abordar isso numa outra ocasião.